E aí esse foi meu primeiro contato com os óleos essenciais. No kitzinho que eu comprei vieram outros óleos, né? Veio a lavanda e o capim-limão e eu comecei a me apaixonar. E aí outro momento que a aromaterapia, os óleos essenciais e principalmente o do Terra veio para minha vida foi durante meu puerpério, que eu estava com a minha bebê pequena em casa, né? Naquela ansiedade, aquela angústia desse processo que a gente vive, tanto por questões hormonais, quanto por aquela falta de reconhecimento, né? Tipo, quem sou eu nesse momento? Né? Agora é uma nova mulher, a vida que eu tinha antes não faz mais sentido. Como que eu vou, né, me equilibrar? Quem será eu agora nesse futuro? Então, eu estava nesse momento, então os olhos vieram para me reequilibrar, né? Eu fui buscar aromaterapia, buscando um suporte, e eu comecei a pensar em alternativas para que eu pudesse ficar mais tempo em casa com a minha filha, porque eu sou dentista, uma profissional liberal, né? Então, para eu ganhar, eu não sou concursada, para eu ganhar, eu preciso atender, né? E eu fiquei 1 ano e 6 meses com a minha filha em casa, e eu falo que os últimos meses foi garantido pelo do Terra, né? Porque eu tomei essa decisão, eu falei sim para essa oportunidade que trouxe para mim essa possibilidade de ficar com a minha filha. E hoje, assim, eu falo que a minha vida tá perfeita. Eu falo pro meu marido, nossa, eu encontrei o equilíbrio perfeito, porque eu voltei para odontologia, mas eu atendo 2 vezes na semana só, meio período, fico com a minha filha todos os dias de manhã. Então, e tudo isso porque eu me tornei uma consultora de bem-estar do Terra. Então, eu falo que foi a oportunidade da minha vida que garantiu uma vida que a odontologia não ia me oferecer, tá? Então, meu objetivo, quando eu falei sim para o do Terra, era ser bem paga. Então, vocês vão ver no plano de negócio que não existe limite, tá? De ganhos. Claro que será proporcional à nossa dedicação. É um sistema de trabalho muito meritocrático. Então, aquela energia que a gente coloca e dedicação vai ser proporcional, né, aos nossos ganhos. E eu queria ver a minha filha crescer. Eu e meu marido, a gente ama viajar, né? Minha filha já viajou muito, muito mais do que eu antes dos meus 30 anos. E a vida que eu tinha, né? Ele é da área de tecnologia, então ele trabalha 100% home office. E aí, às vezes, ele falava, vai, vamos tirar um mês fora, a gente trabalha de fora. Eu falava, Leandro, isso para mim não é possível, né? Eu sou dentista, eu preciso atender. Então, essa oportunidade de emprego me possibilitou isso, poder viajar, né? E aí, se eu precisar, eu trabalho, eu respondo as minhas consultoras, eu ajudo os meus clientes, eu não deixo de ganhar dinheiro enquanto eu estou nos meus momentos de lazer, e também me dá aquele suporte financeiro para bancar esses momentos, tá? E eu falo que o do Terra, ele é para 3 tipos de mulher. Para aquela mulher que quer flexibilidade de horário, que quer levar o filho na natação. Hoje, né, uma amiga falou, Mari, eu levei meu filho pela primeira vez na natação, porque eu estou de férias. Semana passada eu perdi o aniversário dele, eu não pude participar porque eu tinha que trabalhar. Né, ela é CLT, tem horário para entrar, horário para sair, e essa é a realidade da maioria das mães. Essa foi a realidade da minha mãe, que não pôde acompanhar, né, muitos dos eventos que eu tinha. Ela mandava a minha avó, e eu ficava muito chateada, porque embora minha avó, né, fosse uma querida, eu queria que estivesse lá, era minha mãe. Então, eu acho que isso é um gatilho para mim também. Então, quando a minha filha nasceu, eu pensei, eu não quero que ela passe pelas mesmas coisas que eu passei, eu quero estar presente. O do Terra também é para quem quer trabalhar, né, de qualquer lugar, porque basta a gente ter um celular ou um computador. Eu consigo atender os meus clientes, eu consigo fazer cadastros, né, utilizando um computador, um celular, e aí eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, tá? E outra coisa que é interessante é que eu consigo comercializar esse produto, que é tão maravilhoso, para qualquer pessoa também que está espalhada por aí. Porque o do Terra está presente em 60 países, né? Muitas pessoas entram e falam, ai, mas como eu vou vender? Eu estou morando agora em Portugal, mas os meus conhecidos são do Brasil. Então, é uma possibilidade, né, de emprego aí, que a gente pode comercializar um produto para qualquer pessoa que esteja em uma cidade, em um país que tenha do Terra. E o do Terra está em 60 países e a gente pode enviar para qualquer pessoa aí, né, espalhada pelo mundo. E também o do Terra faz muito sentido para quem já tem um emprego, né, é bem-sucedido naquilo, ama o que faz, mas quer uma diversificação de renda. Hoje a gente tem no nosso grupo algumas pessoas, né, que vão se aposentar daqui a um tempo e que querem complementar essa renda. Então, elas têm o emprego delas, elas querem uma renda extra, né? E
finalizar aí a carreira ganhando bem, porque a gente sabe que a gente depender do governo, né, nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente merece depois de muitos anos de contribuição. Então, faz sentido para quem quer diversificar, né? Eu vi, isso foi muito evidente para mim na pandemia, porque a gente precisou suspender os atendimentos, a gente só atendia atendimentos de urgência, né? Para aquele paciente que estava ali morrendo realmente, porque o ambiente odontológico ele é muito contaminado e a gente estava vivendo naquele momento de não saber muito bem o que era aquela doença, né? O Covid, enfim. E muitos dos nossos colegas, tivemos que parar de trabalhar. Então, o consultório ficou fechado, né? Pagando ainda o funcionário, o colaborador, mas sem paciente. Então, essa é uma forma da gente não colocar todos os ovos dentro de uma cesta, tá? Então, é super possível a gente conciliar carreiras. Falando um pouquinho sobre a empresa, tá? Do Terra é uma empresa que tem 16 anos, é uma empresa americana, a sua sede está em Utah, e é a maior empresa de óleo essencial do mundo, tá? É uma empresa bilionária, tá? Num nível muito semelhante a Facebook, Google, grandes empresas, o seu rendimento já chegou nesse marco de 1 bilhão líquido, nesse ano de 2023. Cresceu 400% na pandemia, então uma época em que muitas empresas faliram, essa empresa cresceu exponencialmente, né? Então isso mostra também uma tendência de mercado. As pessoas elas estão mais abertas a soluções naturais, a buscar alternativas frente à medicina tradicional, frente aos remédios alopáticos, que a gente sabe que geram muitos efeitos colaterais. Então as pessoas têm se despertado cada vez mais para isso, tá? Tem um recorde de retenção de quase 70%. O que significa isso? Se alguém comprou um óleo hoje, né, provavelmente ela vai comprar de novo, né? É algo que a gente fala que a gente vicia, a gente vira as loucas dos olhos, né? Você comprou, você usou, você viu o resultado, você não quer outra vida, você não quer ficar sem isso. Quando a gente tem essa disciplina de utilizar, não tem, gente, não tem outra vida, né? Aqui em casa, todo mundo começou a ficar gripado, né? O Leandro estava ruim ontem, hoje ele já está ótimo. E eu até brinquei com ele, falei, olha, uma gripe com óleo essencial dura um dia, uma gripe sem óleo essencial 7 dias. Então escolha, faça suas escolhas, né? Então a gente aqui em casa, todo mundo que a gente está nessa fase da Elisa, minha filha, ir para a escolinha, então semana sim, semana não ruim. E os óleos essenciais têm dado um suporte muito grande, tá? E aí, gente, o do Terra está presente em 60 países, tá? E o Brasil vai ser o primeiro país a receber uma filial. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a receber o do Terra por aqui. Então vejam a oportunidade que a gente tem, porque eles acabaram de chegar aqui, eles estão há 4 anos só. Então acredita que 2023 está sendo o boom do Terra, mas na verdade esse boom ainda nem começou, tá? Porque essa fábrica ela vai ser inaugurada, se eu não me engano, em agosto, ela está sendo feita lá em Joinville. Isso vai facilitar o quê? Exportação de óleos, a acessibilidade, a logística, né? E hoje o do Terra lançou uma nova forma de cadastro, visando realmente tornar cada vez mais acessível o uso dos óleos essenciais. O objetivo da empresa é que todos os lares no Brasil tenha pelo menos um olhinho essencial. Isso vai ser feito através de nós, né? Colaboradores, consultores de bem-estar. Então, se a gente tem essa visão e esse pioneirismo, porque tudo que a gente começa antes, às vezes é mais difícil, mas as chances, as oportunidades são muito maiores, né? A empresa já tem 4 anos, então ela já passou pelaquela fase de estruturação, aquela fase difícil de sistema, todas aquelas burocracias, a empresa já passou por isso. Agora ela está naquele estágio de consolidação. Então, quem estiver agora, com certeza vai colher esses frutos, tá? E a gente já está colhendo. Eu tenho consultoras aqui que não estão há muito tempo, mas já estão vendo seus resultados, né? Elas sabem que se o do Terra faz uma promoção, gente, o sistema ele cai, porque é tanta compra, é tanta busca, né? E isso é algo assim que o brasileiro, eu estava até falando com uma amiga, a gente brasileiro, a gente é muito consumista. Se a gente vê uma coisa e gosta, a gente não brinca. A gente faz dívida e adquire, né? E fora do Brasil, na Europa, eu fiquei um tempo na Europa, não tem muito isso. As pessoas são mais comedidas, a gente não, a gente gasta mesmo, passa o cartão. Então, eles perceberam essa nossa tendência, né? De gostar daquilo e se tornar um fã. E assim, não preciso nem dizer que
esse mercado de bem-estar é o mercado que mais cresce, quem trabalha com isso, né? As meninas da parte de fisioterapia, de psicologia, as pessoas têm se voltado mais para esse cuidado, têm se voltado para essa necessidade de buscar algo mais natural, né? Essas informações que a gente tem, gente, a gente se empoderar, ter uma farmacinha natural, nada disso é interesse da indústria farmacêutica, né? Eles querem que a gente tome uma medicação que começa a ter efeitos colaterais em outras partes do nosso organismo, então de uma você já vai para 5, porque começa a afetar seu sono, aí você tem que tomar outro para acordar, aí afeta seu apetite, tem que tomar um para o seu apetite, mas afeta o seu estômago, aí aquele omeprazol todo dia de manhã. Então, isso é algo que, né, gera aí uma indústria bilionária. E a gente se empoderar do nosso bem-estar é maravilhoso. E aí, gente, eu quero contar uma historinha para vocês, e eu quero ver aqui, né, não sei, não precisa nem se manifestar, mas pensem aí em qual estágio da vida de vocês estão com relação a essa história, né? Então, tinha um rapaz que a profissão dele era carregar baldes de água, tá, no sol todos os dias, para abastecer a cidade dele. Então, ele levava, né, a água lá para a cidade dele, que ficava a alguns quilômetros de distância, e se ele quisesse ganhar mais dinheiro, ele teria que transportar mais baldes e baldes, né? Ele teria que se dedicar mais e mais àquilo, né? Mais tempo da vida dele. Depois de muitos anos, ele começou a criar uma adutora no seu tempo livre, porque ele cansou de ficar carregando baldes, tá? Então, ele pensou, se eu usar meu tempo livre para criar essa adutora, o que é isso? Conectar canos dessa fonte de água para a cidade dele, ele poderia, né, atingir aquele objetivo de abastecer aquela cidade com um suprimento ilimitado de água, né, abrindo só a torneira. E aí ele conseguiu criar, né, depois de muito tempo, ele abriu a torneira e tudo mudou. Ele conseguiu criar um suprimento ilimitado de água para todos e com isso melhorou a qualidade de vida das pessoas, né? Aquelas pessoas que passaram a ter acesso àquela água e principalmente a sua, né? Que não precisou mais ficar carregando esses baldes de água e trocar ali o seu dinheiro, o seu tempo por dinheiro. E aí eu quero perguntar para vocês, quero que vocês reflitam, né, na vida de vocês, qual estágio que vocês estão? Transportando esses baldes, trocando a hora por dinheiro, com progressos e ganhos limitados, né? Tem projeção aí na sua profissão hoje? Você tem alguma expectativa de mudança de vida, de ganhar mais? O seu emprego te dá liberdade de tempo? Você consegue sair para acompanhar a sua família sem comprometer o final do mês, tá? Você está construindo os sonhos dos outros? Ou os seus próprios. Ou, né, em contrapartida, está construindo sua adutora, está criando algo que futuramente vai te oferecer uma renda residual e duradoura, porque através do plano de negócio do Terra, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, é possível a gente criar uma coisa que se chama renda passiva, tá? O que é isso? É uma renda que entra na sua conta todo dia 25, que é o dia que o do Terra deposita na nossa conta, sem que a gente precise ativamente trabalhar. Nesse trabalho, a gente está fazendo agora para construir nossa renda residual, que para mim vai ser minha aposentadoria. Ou para minha filha, né? Eu estou criando, aí eu falo que estou criando meu império. Não tem limites de ganho e progresso, como eu falei para vocês. É baseado na nossa dedicação, então quem se dedica, coloca energia para aquilo, vai acontecer de uma forma mais rápida. Me permite, né, escolher os meus horários, então eu posso trabalhar no consultório, posso ficar em casa, posso de manhã eu fico com a minha filha, à tarde eu me dedico mais ao do Terra, tô aqui agora, meu marido tá dando banho na minha filha, né, e que emprego, né, outro emprego talvez não me possibilitaria isso. E permite a realização dos meus sonhos. Antes da gente falar do plano de negócio, eu vou recapitular um pouquinho sobre os óleos essenciais, o que são, tá? Então, são compostos voláteis, ou seja, algo que evapora, por isso que a gente consegue sentir o aroma. Eu tô aqui com um difusor, então tá tudo com esse aroma aqui gostoso. E é extraído de diferentes partes das plantas, tá? Esses óleos essenciais, quando eles estão na planta, ele se chama de volatiloma. E ele faz parte do mecanismo de defesa dessa planta. A planta, ela não foge, ela não corre, mas ela precisa se defender. Né? A gente sabe que as plantas estão aí há milhões de anos, né? Desde quando o mundo é mundo, a gente tem planta. E elas estão evoluindo e permanecem aí vivas, firme e forte no ambiente, porque elas têm
esses mecanismos de defesa, tá? Através da liberação desses aromas, através da liberação desse óleo essencial. Então, é feita essa extração de diferentes formas e de diferentes partes das plantas, e isso, né, essa extração, esse óleo essencial, ele é pura química, né? Ele é feito de componentes químicos. E esses componentes químicos presentes nos óleos, eles vão exercer no nosso organismo um efeito fisiológico e também um efeito emocional, tá? Então, eu vou utilizar esses óleos para várias questões da minha saúde, tá? Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu preciso acreditar, eu sou cética. Veio uma amiga aqui minha, hoje aqui em casa, foi a primeira pessoa que eu apresentei, e ela falou que está ganhando R$ 600 por mês, porque ela está trabalhando meio período, está muito satisfeita, mas ela veio aqui e ela falou, amiga, você sabe que eu sou cética, mas minha vida tá tão difícil, meu filho, ela tem 2 filhos, não sai do antibiótico, e eu vim comprar, eu vim aqui para você me explicar. Aí eu falei, amiga, tem um kit novo que custa R$ 250. Ela falou, não, eu quero o mais caro, eu quero de 1.600, que eu já vi você falando no Instagram, porque eu tô cansada de não ter resultado, eu quero ter resultado, eu tô cansada de gastar com antibiótico. E eu fiquei pensando, né? Até falei com meu marido, nossa, é curioso, né? Que ela chegou chorando, que não tinha dinheiro, mas ela arrumou o dinheiro para comprar o kit, porque ela acompanha a gente, né? O filho dela é amiga da minha filha, são da mesma idade, brincam juntos, e ela sabe que a nossa vida, assim, em termos de saúde, é lógico que a gente fica doente, mas a gente se recupera mais rápido, a gente tem um molinho aqui, a gente coloca um difusor, a gente faz um xaropinho, e ela sempre na medicação e não tá tendo os resultados que às vezes ela poderia ter com os olhos. Então, depois de um ano que eu conversei com ela, que eu expliquei tudo, ela já teve várias amostras minhas, ela chegou aqui decidida a comprar o kit mais caro de R$ 1.600. Eu falei, nossa, nunca foi tão fácil vender um kit, né? Mas porque a pessoa chegou já no limite dela com relação à situação de saúde mesmo, tá? E outra coisa, os óleos essenciais, eles não têm efeito colateral, tá? Me perguntaram sábado. E com relação à alergia. Gente, o óleo essencial, as moléculas são muito pequenininhas, tá? E eu não sei, às vezes a gente se afasta tanto, né, da natureza, mas a gente é natureza também, a gente também é um ser orgânico, a gente faz parte da natureza. Então, as moléculas da planta, elas têm muita afinidade, elas têm muita semelhança com as nossas moléculas. Então, é como se fosse uma chave e fechadura. Eu uso o óleo essencial, é a chavinha, e nas nossas células a gente tem a fechadura que faz aquele encaixe perfeito. Por isso que a gente vai ter uma resposta muito positiva aos óleos essenciais. E dentro dos óleos, essas partículas, moléculas, elas são muito pequenininhas. Então, elas não são capazes de gerar uma reação alérgica, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Para a gente ter uma reação alérgica, é preciso de proteína, moléculas um pouco maior. Então, se às vezes a pessoa chegou para você e falou, né, eu acho que a Gabi tá aqui. A Gabi, ela foi, no começo, a primeira coisa que ela falou para mim foi, Maria, eu tenho alergia à lavanda. Não, é porque utilizou uma lavanda de péssima qualidade ou uma lavanda misturada com outra coisa e que ela não tinha alergia do óleo essencial de lavanda, da lavanda pura, tá? Então, esses óleos, eles são puros, extraídos, e então, assim, era outra coisa, outra mistura. Tanto é que hoje ela usa lavanda e ela depois falou, Maria, eu não tenho alergia da lavanda do Terra, mas é porque é uma lavanda pura, são óleos essenciais puros, tá? Outra coisa que eu queria falar. Gente, o do Terra, eu sei que existem várias outras marcas, tá? Mas o do Terra é a única que tem um selo chamado selo CPTG, que garante a pureza desses óleos, tá? Então, cada lote passa por aproximadamente 60 testes para descartar qualquer tipo de contaminante, qualquer tipo de adulteração daqueles óleos. A indústria do óleo essencial é uma das indústrias mais adulteradas. 80% dos óleos essenciais do mundo apresentam adulteração. Outra coisa que é levada em consideração, que isso também vai impactar no valor, é que a empresa ela leva a sério a questão do teor terapêutico. Eles querem óleos essenciais com maior grau de teor terapêutico. Então, para isso, eu preciso extrair esse óleo essencial daquela planta, da planta originária de tal região, com aquele solo, com aquela temperatura. Quando a gente vai na convenção, eles falam um pouco
de como é feita essa extração. E a gente fica, assim, surpreso. Por exemplo, eu aprendi que o sândalo havaiano é extraído lá do Havaí, em uma determinada hora, não é qualquer hora, uma vez por ano, ao amanhecer, que é aquele momento que a flor abre e, né, e libera o seu aroma. Então, é aquele momento do dia com maior teor desse aroma. Então, assim, esses detalhes todos são levados em consideração. Então, é por isso que alguns óleos vão ter um valor mais altos, né? Porque é mais difícil de extrair, é mais difícil aquele processo, é mais difícil de adquirir, e outros terão um valor mais acessível. Um exemplo, os óleos cítricos, né? Gente, aqui em casa tem um pé de limão, né? Então, se eu quisesse fazer óleo essencial, daria. Então, um pé de limão é extraído aqui no sul do país. Então, os cítricos, né? Então, isso vai impactar de alguma forma no valor também, tá? E aí, gente, a gente vai ter óleo essencial para tudo, tá? Tudo mesmo. E são mais de 200 óleos essenciais, e eu coloquei aqui os 12 principais óleos. São os óleos mais vendidos no mundo. E o do Terra, ele fez o favor para a gente de reunir esses óleos em kits. Eu gosto de falar que são umas farmacinhas naturais, né? Se você adquiriu esse kit, ele vai resolver 90% dos problemas que você possa ter na sua casa, com a sua filha, com seu marido, com a sua mãe. Então, aqui vai ter praticamente a resolução para quase tudo, e a gente vai ter mais de um óleo para diferentes sistemas do nosso corpo, tá? Um exemplo, o Brief. O Brief é um blend para respiração. Ele ajuda a gente a respirar melhor. Ele está indicado para rinite, sinusite, bronquite, asma. Esse é o óleo que eu mais utilizo aqui na minha casa, desde que a minha filha foi para a escolinha, porque nariz sempre escorrendo, tosse, então eu falo que ele é um milagroso pós-escolinha. Para respiração, eu também vou ter outro óleo, eu posso utilizar também o Peppermint, que ele vai ter uma ação, né, nos meus brônquios, vai abrir as minhas vias aéreas, mas o Peppermint também, ele é muito bom para dor de cabeça, ele é meu favorito, eu pingo na minha mão, esfrego aqui na minha têmpora, né, então ele me ajuda muito com a questão de dor de cabeça. Naqueles dias que você tá mais desanimado, você passa aqui na sua nuca, ele dá um ânimo, um up. Então, para respiração, eu já falei 2 óleos, tá? Copaíba. Copaíba é um analgésico e um anti-inflamatório. Ele é considerado o antibiótico da mata. Quem é da região norte do país, né, o pessoal do Pará, conhece a copaíba, toma com pão a copaíba, ama, usam para tudo, né? Então, o óleo de copaíba, ele é um protetor hepático, ele vai ter uma ação também nas células do nosso corpo, que são células chamadas de natural killer. É como se fossem guardiões, né, do nosso organismo, células responsáveis por matar células alteradas, que são células que futuramente podem gerar uma mutação e até mesmo um câncer. Então, esse é um efeito secundário do óleo essencial. Então, às vezes, você toma esse óleo essencial porque você está com uma dor de cabeça, mas de uma forma secundária, olha que maravilha, né? Você também está ajudando o seu corpo a eliminar células que no futuro poderiam te até induzir a um câncer, tá? E outro óleo que tem uma ação parecida é o frankincense, ou franco-incenso, né? Esse a gente fala que é o rei dos óleos. Ele é, assim, o pai dos óleos essenciais. Ele foi um presente para o menino Jesus, de um dos reis magos, né? Que deu ali o incenso. É extraído de uma árvore chamada olíbano, lá na Somália. Então, é um óleo também que tem um certo grau de escassez, vai ter um preço mais elevado, e a gente fala que esse kit, ele tem a vantagem, porque você tem o olíbano nele, e ele sai praticamente do valor do kit, e você ainda ganha outros 11 óleos essenciais. Então, ele é bom para regeneração tecidual, para pele, para cicatrização, e a gente também pode fazer essa ingestão para essa proteção do nosso organismo também, né? Para essa questão de imunidade. Outro blend é o Deep Blue. Blend, gente, nada mais é do que a mistura de óleos essenciais. Então, a gente fala blend. Esse Deep Blue, ele é para dor em geral, tá? Então, a gente vai utilizar para artrite. Eu uso muito para minha avó, eu faço a combinação da copaíba com Deep Blue. Inclusive, tem pesquisa científica sobre isso. Pessoas que tinham artrite na mão, fizeram massagem com Deep Blue e copaíba, e outros utilizaram um óleo vegetal sem ação terapêutica.
E as pessoas que utilizou o óleo essencial teve uma melhora, uma redução da dor, tá? E eu tenho alguns clientes que, né, observaram isso também e observaram a redução do inchaço, do edema que às vezes se forma. A lavanda, eu acredito que a maioria de vocês conheçam, é um dos óleos mais populares, a gente utiliza muito para dormir, como calmante, relaxante, um ansiolítico, tá? Mas ele também tem uma ação muito interessante na pele. A gente pode utilizar em queimaduras, para cicatrização, picadas de inseto. Na minha filha, eu gosto de usar a copaíba, o frankincense e a lavanda para as questões de pele, tá? Alergia, assadura, picada que ela tem, ralado. Então, eu já deixo um blendzinho preparado, ela machucou, eu aplico. O limão, ele gera um detox no nosso organismo, né? A gente sabe que essas coisas mais ácidas, por exemplo, o vinagre, né? Muita gente usa o vinagre para limpar a casa, para colocar lá na máquina de lavar junto com a roupa e auxiliar na limpeza. E o limão, ele vai ter uma ação semelhante no nosso organismo. Ele gera esse detox. E ele tem uma ação, né? Ele é um detergente praticamente. Então, ele pode quebrar gordura. Então, tem algumas evidências de redução daquele colesterol ruim. Quebra pedra no rim, pedra na vesícula. Hoje eu vendi um limão para uma pessoa que está com pedra na vesícula e um outro óleo junto, porque tem muitos relatos. No nosso grupo, eu acho que o que mais tem de relato é de pedra nos rins que foi eliminado utilizando limão por ingestão, tá, gente? Melaleuca, eu já falei um pouquinho sobre ela, é um antimicrobiano. O que é antimicrobiano? Vai ter ação em fungo, bactéria, então verruga, fungo na unha, gripe, né? Eu tô com um vírus, eu vou utilizar essa substância para me ajudar aí a matar, a eliminar esse vírus das minhas células. Ele ajuda também no cabelo, né? Quem tá com caspa, aquele cabelo muito oleoso, ele seca, tá? Então, às vezes, você pode colocar na sua mão o shampoo, pinga uma gotinha, lava o cabelo. Acne, como eu falei, então você tá com aquela acne inflamada, você pinga uma gotinha, coloca com o dedo, ele resseca aquela acne, aquela espinha. Peppermint também já comentei, respiração, dor de cabeça, foco, energia. É o meu óleo favorito, inclusive tá aqui do lado, amo, uso, levo para todos os lados. Outro óleo muito vendido, gente, é o On Guard. Ele é um blend também, então ele é uma mistura de óleos essenciais para a imunidade, tá? Então é aquele blend para fortalecer a imunidade. Então ele vai ter cravo, canela, tomilho, aquelas especiarias mais fortes, tá? Que muitas vezes nossas avós já utilizavam, né? Na peste negra tinha os 4 ladrões que eram, né? Conta na história que eram aquelas pessoas que entravam na casa das pessoas que morriam da peste para roubar, mas só que eles tinham que tomar ali cuidado, né, para não poder pegar a doença e morrer. E aí eles usavam vinagre com essas especiarias que tem aí no On Guard também, tá? Então ele é uma ótima substância para a gente tomar. Eu tomo ele, tá? De bioral, ingestão. Tem a cápsula também, né? Eu tomei antes do meu casamento, 21 dias antes, para fortalecer, para a gente não ficar doente. Eu casei semana passada. Tangerina é um cítrico. Os cítricos, gente, sempre vão estar relacionados com bem-estar, com ânimo. Eles têm uma substância chamada limoneno. E essa substância, ela gera esses efeitos no nosso organismo. Está relacionado com a liberação de neurotransmissores do bem-estar. O Balance é um blend também, outra misturinha para as questões emocionais. Então, esse é aquele óleo que eu indico para o paciente, para o cliente que está com muita ansiedade, com crise de pânico, está passando por uma situação muito difícil, é esse blend que geralmente eu indico. Ele tem vários óleos essenciais dentro dele, entre eles a camomila, a lavanda, então são óleos que acalmam, tá? Esse foi o óleo mais vendido durante a pandemia, que foi aquela fase, né, que as pessoas estavam muito ansiosas. Eu que sou dentista, foi uma fase de muita fratura de dente, porque as pessoas estavam rangendo com muito bruxismo, né? Eu faço tratamento de canal. O número de pessoas que chegaram perdendo o dente, gente, assim, não tá escrito por conta dessa tensão e ansiedade, tá? Então, esse foi o óleo que mais vendeu e com uma grande justificativa. E aí tem o Zengest. Esse aqui eu quase não uso porque eu quase não tenho problema gástrico, mas ele é para o desconforto gástrico. É como se fosse aquele omeprazol natural. Então, um sal de fruta natural. Ai, comi demais,
tô com gases, toma uma gotinha ou aplica topicamente no abdômen, tá? Ressaca, enfim, azia, refluxo, esse é o óleo essencial que a gente recomenda. Então, esse aqui seria um kit ideal com esses 12 óleos essenciais. Eu tenho aqui, né, o meu, tá faltando um peppermint, porque eu uso e depois não ponho de volta, que vai, né, ajudar com praticamente tudo que você tenha de questões no seu lar. E, gente, para quem diz sim para o do Terra, né, eu gosto de falar que onde existem pessoas, existe oportunidade. A gente está falando de um produto que atende todas as faixas de idade. É um produto, gente, de primeira necessidade, tá? Eu vou atender desde um bebê que está com cólica, que não está dormindo à noite, até uma pessoa idosa com Alzheimer, acamada, que eu preciso ajudar ali com as suas escaras, com as suas questões. Então, é um produto que ele se vende sozinho, tá? Então, tem pessoas que eu tenho certeza que estão sedentas por conhecer isso na sua academia, na escola dos seus filhos, né? Hoje eu vendo muito para as mães que estudam com a minha filha, eu tenho 2 consultoras lá das meninas da escolinha, porque são aquelas pessoas que estão buscando alternativa, né? Criança, quando entra na escola, é doença atrás de doença, e a gente precisa de uma alternativa. Na cidade, no bairro de vocês e no trabalho, eu tenho certeza que tem aquela pessoa que está ali ansiosa, né? Que está sofrendo por burnout, que está ali com as suas questões, e você pode ter a solução para o problema delas, né? Então, eu gosto de falar que hoje eu trabalho com um objeto de desejo da maioria das pessoas, né? A solução está aqui e eu sou o mensageiro dessa entrega dessa solução. Então, para quem diz sim, né, eu gosto de falar que, olha, faça o seu trabalho que o resultado vai vir, porque as pessoas, elas querem esse produto, elas estão buscando por isso, tá? E quando a gente entra para o negócio, qual que é o nosso papel? Primeira coisa é a gente viver o estilo de vida. Não tem como eu falar de algo, até tem, mas eu acho que a gente não passa a verdade, né? As pessoas sabem quando a gente está mentindo. E nada vende mais do que a nossa verdade. Uma vez eu ouvi isso da minha psicóloga, que eu tinha na minha profissão, eu tinha um concorrente. E eu falei, nossa, mas ele é tão desleal, ele faz tanta coisa errada. E a minha psicóloga falou, Mariana, fica calma, a sua verdade vai vender. E dito e feito, né? O cara não deu certo o negócio dele, mas é sobre isso, né? É a gente ter as nossas experiências, usar no nosso dia a dia e compartilhar isso com as pessoas. É isso que o negócio exige da gente, tá? E transformar. Eu falo que a gente é instrumento, né, de transformação, porque a gente leva não só saúde física e emocional, mas também financeira, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre as formas de remuneração. Como que a gente pode ganhar dinheiro dentro do Terra? Primeiro que quando a gente se cadastra, quando a gente adquire um kit como esse aqui, que eu comentei com vocês, a gente se torna como se fosse um cliente VIP da empresa. E a gente passa a ter desconto sobre todos os produtos. Então, a gente tem um desconto de 25%. E aí, como numa loja, né, como no varejo, eu compro uma blusinha por X e vendo por 2X, eu posso fazer essa venda direta para os meus clientes da minha cidade, do meu consultório, e ganhar uma comissão de 25%, tá? Então, essa é a venda direta. Mas a partir do momento que eu vendo kits, né? Ou seja, que eu cadastro pessoas que querem comprar diretamente do Terra, que querem adquirir os kits, eu ganho comissão da empresa, tá? Então, a empresa ela vai me pagar de acordo com a pontuação do kit que eu vendi, tá? Então, essa é outra forma de remuneração. Então, cadastrando clientes preferenciais, né? Então, pessoas que querem adquirir os kits, que querem ser esses clientes também VIP, tá? Fazer parte desse clube, que eu vou explicar um pouquinho, que vai ter 25% de desconto nos produtos. Mas a partir do momento que outras pessoas entram em contato comigo, falando que querem também vender o do Terra, eu ganho comissão, eu começo a criar uma equipe, tá? Então, a pessoa chegou para mim e falou, Mari, eu não quero só comprar, eu quero comprar o kit, eu quero usar na minha casa, mas eu também quero vender. Eu vi uma boa oportunidade nisso. Então, essa pessoa, ela vai cadastrar outros clientes e outros consultores. Quando a minha equipe começa a crescer, a empresa olha para mim e fala, olha, eu tô vendo ali que a equipe da Mariana está crescendo, então eu vou pagar um salário para ela de líder, tá?
É importante pontuar, gente, que o do Terra, vocês nunca vão ver esses produtos lá no mercado, na farmácia, no estande. Eles investem na gente, nos consultores de bem-estar, porque quem vai fazer esse serviço, igual eu estou fazendo aqui hoje, por eles sou eu. Então, parte do lucro da empresa, existe uma divisão de lucros para os líderes. E esses líderes, eles vão ser pagos de acordo com o ranking, ou seja, de acordo com o volume de vendas daquele mês, tá? Então, a gente tem aqui, rapidamente, um bônus que a gente pode ganhar. Então, se eu cadastrei 3 pessoas e nós 4 fizemos pedidos em um mês, eu posso ganhar um bônus de R$250. Se eu ensino essas 3 pessoas aqui, que são minhas consultoras, a fazerem a mesma coisa, eu ganho um bônus de 1.250. Se essas 3 pessoas ensinam mais 3 pessoas, eu ganho um bônus de R$7.500. E esse bônus eu ganhei pela primeira vez no mês passado, depois de 1 ano e 3 meses na empresa, né? Fora o meu salário de líder. Então, 1 ano e 3 meses eu ganhei aproximadamente R$13.000 em um emprego que, assim, eu não precisei fazer uma faculdade, né? Lembrando que na odontologia eu fiz 5 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. E demorei muito para chegar assim perto, assim, mas eu tive que trabalhar muito, muito, o dia inteiro, sentado no mocho, né? Sábado até 8 da noite. Então, assim, eu vi como a oportunidade da minha vida, fazendo isso na minha casa, né, com a minha filha, então talvez aí possa ser a oportunidade de vocês também. Então, falando sobre o plano de carreira, os salários dos líderes. Quando a gente entra, o primeiro ranking que a gente tem é o ranking de executivo. Não é o primeiro, né? Existem outros, o director, o manager, mas eu vou. Mais um que começa a pagar um pouco melhor é o ranking de executivo, que é quando a pessoa tem um volume de venda mensal de 2.000 pontos. Cada produto, ele tem uma pontuação. Então, às vezes, a gente olha e fala, nossa, 2.000 pontos é produto demais. Eu acho muito produto mesmo. Só que isso não é uma venda que você vai fazer sozinha, é uma venda da sua equipe. Então, se você tem outras pessoas trabalhando com você, esse volume de venda final, entre as vendas que você fez, pedido que você fez e a sua equipe, você vai ganhar aí o primeiro ranking, né? Um valor de aproximadamente R$500, tá? E aí, à medida que o seu volume de vendas, a sua equipe vai ficando mais robusta e a gente vai tendo aí essas vendas maiores ao final de um mês, você pode chegar a uma elite, ter um salário de aproximadamente R$800. Um Premier, né? Esse Premier, eu fui por uns 6 meses Premier, foi quando virou uma chave para mim, e eu ganhava aproximadamente 3.800, porque eu consegui esse poder de 3.250, porque eu já tinha pessoas na minha equipe, e um volume de... E eu tinha 2 executivos, né? Eu tinha 2 pessoas que atingiu esse primeiro ranking aqui. Então, um salário de aproximadamente R$3.800, tá? Eu moro, gente, numa cidade super pequena, eu não tenho dívida, o meu custo de vida é baixo, né? Supermercado aqui é barato, então, assim, 3.800 é um salário muito bom aqui na minha cidade. Não sei qual é a realidade aí da cidade de vocês. Mas lógico que a gente não quer ficar nisso, né? A gente quer crescer. Nosso foco é o topo, né, dessa carreira. Para isso que a gente está construindo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de rankings que a gente pode conseguir com a nossa carreira, tá? Então, esse mês eu consegui o ranking de Silver, porque eu tinha 3 consultoras que conseguiram, né, o ranking de elite, né? Uma delas conseguiu até o de Premier, e aí eu consegui o 7.500, mais esse salário que me garantiu mais ou menos aproximadamente R$13.000. Então, eu falo que é a oportunidade da minha vida, não largo mais. Mês passado saí de um dos meus empregos, né, como dentista, porque eu falei, eu quero me dedicar a isso, porque eu vi que tem futuro, eu vi que é possível, né, que eu consigo me dedicar, a gente cresce, né? Então, não é aquela... que é muito difícil quando a gente se esforça, a gente, né, dá o sangue, mas parece que a gente não vai sair do lugar, né? Não tem uma projeção, não tem uma expectativa. E nessa empresa, gente, eu consigo ver. E eu consigo ver as oportunidades que ainda virão. Falei muito do pioneirismo, a gente está só no começo. Então, quanto mais cedo a gente entrar, né? Quanto mais cedo a gente desenvolver o negócio, trazer as pessoas para a nossa equipe, pessoas que querem, mães, mulheres, né? Que estão aí
necessitando de uma oportunidade, mais rápido a gente vai conseguir crescer. E aí, gente, não é só crescimento financeiro, tá? É essa possibilidade de plano de carreira. Eu falei lá atrás sobre renda residual. Então, se eu tenho, gente, uma equipe sólida, uma equipe ali que está bem firme, pessoas que estão fazendo um negócio, eu ganho comissão da venda dessas pessoas que eu coloquei na minha equipe. E ganho também comissão das pessoas que elas colocam na equipe, tá? Isso é um marketing multinível. Eu posso ganhar até 7 níveis abaixo de mim. Então, pode ter um mês que eu vou falar assim, olha, esse mês aqui eu ganhei bebê, não quero fazer nada, vou desligar meu WhatsApp, não vou trabalhar com do Terra. O meu salário vai continuar entrando porque eu tenho uma equipe que está fazendo o negócio dela, tá? Que está fazendo o trabalho delas. Flexibilidade de horário, liberdade geográfica, não tenho altos custos de manutenção, então eu não preciso fazer investimento, eu não preciso fazer estoque. Eu vou dar sempre o meu exemplo, né, gente, porque é a minha realidade, mas como dentista, antes de eu entrar para o do Terra, surgiu a oportunidade de eu comprar um consultório aqui. Uma amiga minha tinha um consultório lindo e ela ia aumentar, ia para outro lugar, me ofereceu. Eu fui lá com meu marido, fiquei apaixonada, a gente fez simulação, e eu ia gastar inicialmente R$200 mil. Expectativa de ganhos, né? Só daqui 3 anos, porque você investe, então, durante 2, 3 anos, ainda investindo, né? Não é o seu salário, não é lucro. Mas eu estava ali contente com aquilo, mas ali à noite não conseguia dormir, pensando, meu Deus, vou fazer esse compromisso, se eu não conseguir pagar, se eu não tiver cliente, se eu não tiver paciente. Dentro do Terra, gente, não existe isso, tá? Eu consigo fazer de tempo parcial, eu não sou obrigada a comprar volumes de óleos essenciais, então eu não preciso me preocupar, ter essas preocupações que geralmente a gente tem quando abre um negócio. E a gente consegue transformar muitas vidas, né? Eu acho que as meninas também podem compartilhar os depoimentos que a gente tem. São coisas que nem com a odontologia, que eu tiro dor de dente do povo, eu tinha tanto assim, eu recebia tantos feedbacks positivos, sabe? Experiências tão legais. E assim, gente, você não precisa abandonar seu emprego, você não precisa ser aromaterapeuta e nem precisa saber vender, porque a gente tem todo esse suporte para vocês, tá? A gente ajuda, a gente tem plataforma sobre o negócio, sobre aromaterapia, sobre os 12 óleos essenciais, né? Sobre os óleos essenciais de uma forma geral. E aí, eu até coloquei, né? Eu tinha colocado na última apresentação, o custo da gente abrir uma empresa. Eu pus aqui, empresa do Terra, não, gente, para a gente abrir uma franquia, tá? Mas aí eu quero perguntar para vocês, quanto vocês acham que custa abrir uma empresa do Terra? Porque uma franquia é algo aproximadamente aí, o valor da franquia de 400 a 400 mil reais. Eu preciso ter um capital de giro, eu preciso ter um valor ali para me garantir que eu consiga me manter por alguns meses. Um faturamento médio alto, no entanto, eu preciso pagar royalties, o retorno vai demorar de 30 a 36 meses, eu vou ter funcionário, não sei como que vai ser, se vai funcionar, se vai dar certo, né? A gente sabe quão difícil é a gente abrir uma empresa. E dentro do Terra, a gente não precisa fazer nenhum investimento, tá? A única coisa que a gente precisa é adquirir algum dos kits. Por quê? Gente, não tem como eu compartilhar algo, eu ir atrás, né, fazer um negócio de algo que eu não uso, que eu não tenho, que eu não acredito, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas opções de kits, que seria a porta de entrada, tanto para o consultor quanto para o cliente, tá? Então, Mariana, não quero trabalhar com isso agora, quero conhecer melhor. A porta de entrada para o consultor e para o cliente é a mesma, tá? Então, às vezes, eu tenho muitos clientes que se cadastraram para comprar os óleos, mas viram oportunidade depois, porque começaram a usar e as pessoas começam a perguntar, e aí depois é só a gente mudar, né, no cadastro mesmo para consultor de bem-estar. Então, o primeiro kit, né, que é o kit que mais compensa, esse kit aqui, chamado de Essencial para o Lar. Nele a gente vai ter 11 óleos essenciais, então são 11 daqueles óleos que eu falei. A diferença é que o óleo para dor, né, o olhinho de Piblu, ele vem na versão pomada, que eu prefiro, porque é muito mais fácil de aplicar, vem numa quantidade grande, tá? Dura mais, e inclusive eu tô com uma dor aqui que eu vou aplicar o meu. E eu prefiro bem mais a pomadinha de Piblu. E a outra diferença é que nesse kit, os óleos, eles vêm do tamanho grande.
de 15 ml. Então, olha a diferença aqui, deixa eu colocar um menorzinho. Então, vem uma quantidade 3 vezes maior. Quando a gente olha o preço, esse preço, o difusor, ele sai de graça. Então, esse é o melhor custo-benefício mesmo, tá? Eu vou ter um óleo essencial de 15 ml, tem aproximadamente 300 gotas, vai durar mais de um ano, né? Depende do óleo, tem gente que vicia em alguns, então tem alguns que acabam mais rápido mesmo. Mas dependendo do uso, pode durar mais de um ano, não tem validade os óleos essenciais, tá? Então, se bem armazenados, né, em um lugar sem exposição do sol, bem fechados, eles vão manter o seu teor terapêutico por muito tempo. E aí, o valor desse kit, o valor regular, é R$ 2.187. Mas quando a gente faz esse cadastro, né, a pessoa se torna um cliente fidelizado, um cliente VIP, esse valor cai para 1.640, podendo dividir em 3 vezes, tá? Outra opção, que é esse kitzinho amarelinho que eu tenho aqui, é o essencial pro lar, que vem aqueles 12 óleos essenciais que eu comentei, tá? Então, vem todos os 12 e o valor dele é 755, 3 de 252. Então, pensa, gente, eu ter algo que vai ajudar a minha família, a mim, né? Todo mundo que mora em um lar, que vai ter tudo que eu preciso, 3 de 252, né, gente? A gente gasta isso indo comer na sexta-feira no pastel aqui de Agudos, né? Você gasta quase isso. Mais um pouquinho você economiza, você tem um kit, né, que vai ajudar toda a sua família. Outra opção é o kit Aroma Touch. Esse é um kit também que vem um difusor, vem esse difusor petal, tá? E vem 8 óleos essenciais e um óleo de coco fracionado. Gente, os óleos essenciais a gente pode utilizar tanto na via de uma forma aromática, né? Tanto por inalação no difusor. Eu posso pingar uma gotinha na minha mão, esfregar lentamente e inalar, tá? Então, se eu tô com uma rinite muito atacada, uma ansiedade muito forte, eu posso fazer essa inalação direta. E eu também posso usar de forma tópica. Para usar topicamente, como esses óleos essenciais são muito concentrados, eu preciso diluir. E para isso, né, a gente tem um óleo de coco fracionado, ou eu posso utilizar outros óleos vegetais. Então, essa aqui é uma opção de kit, tá? Uma opção aí para vocês. E o valor dele é... Aqui tá 4, mas só divide em 3, tá? Tá errado. Então, o valor dele é 980, tá? E aí, gente, o do Terra lançou hoje um kit para cliente. Então, a pessoa é um cliente, não tem condição nesse momento de adquirir um dos kits, mas ela quer fazer parte do grupo, do clube de vantagens do Terra. Então, uma opção é o kit O Essencial. Então, nesse kitzinho, vem 3 óleos essenciais, limão, lavanda e o peppermint, e um expositor. O objetivo da empresa, né, é facilitar com que aquelas pessoas que naquele momento não têm a condição de adquirir um kit, né, que elas vá adquirindo, essas pessoas vão adquirindo essa farmacinha de uma forma gradual ao longo do ano, tá? Então, participando desse clube de vantagem, quais são os benefícios? A pessoa ela vai ter um cashback, então se todos os meses ela fazer um pedido, isso vai gerar uma pontuação que vai se acumular e depois ela vai trocar por um produto de graça. Não existe valor de pedido mínimo, tá? Então, no primeiro mês, o do Terra ele tem um frete fixo para qualquer kit, para qualquer coisa, de R$ 32. Quando a pessoa participa, né, como cliente desse clube de vantagens, a partir do segundo mês, o frete cai para R$ 9,90. Tá? Então, o objetivo é que ela consiga, ao longo do tempo, ir adquirindo esses óleos e ir montando a sua própria farmacinha natural, se ela estiver impossibilitada de adquirir, naquele primeiro momento, o kit, né? Que a gente fala que vale muito a pena esse kit, porque ela não pode comprar o kit, mas ó, esse kit aqui, ele é 250, mas eu posso dividir em 3 vezes de 252. Então, é importante também fazer essas contas para que vale a pena, e a pessoa vai ter os 12 óleos essenciais, mas não deixa de ser uma opção, tá? E aí, gente, para quem resolver falar sim para essa oportunidade, assim como eu falei 1 ano e meio atrás, que eu falo que foi a oportunidade da minha vida, né? Graças a Deus eu falei sim, eu demorei 2 anos para eu aceitar essa oportunidade. A pessoa que me vendeu, a Natália, que é a nossa líder,
Hoje ela é uma Blue Diamond, ela sempre falava, Mariana, você tem perfil? E eu, por 2 anos, eu falava, o quê? Eu sou dentista, faço doutorado, não quero vender olhinho. E cá estou eu, né, com muito orgulho, vendendo olhinho, deixando meu doutorado de lado, porque eu vi uma oportunidade, né, eu vi algo que me aproxima muito da vida que eu quero ter, que é uma vida com bons ganhos, construindo meu sonho, mas com tempo de qualidade com a minha família. Quando você fala sim para essa oportunidade, na nossa equipe você vai ter cursos, tá? Sobre aromaterapia, sobre o negócio. A gente tem mentoria semanal. Toda segunda-feira a gente tem mentoria com a nossa equipe sobre o negócio. Temos material pronto e personalizado. Então, aquela pessoa que tem dificuldade em fazer post para postar no Instagram, para mandar no WhatsApp para as pessoas próximas, gente, a gente tem tudo, tá? Tudo, inclusive com legenda. Tem postagem do mês inteiro e com legenda para a pessoa que não tem criatividade nenhuma nem para fazer a legenda. Então, tem tudo que a pessoa precisa, tá? A gente tem grupos no WhatsApp de suporte para consultor, grupo para os clientes, né? Então, eu tenho um grupozinho lá que eu mando novidades, eu mando promoção, eu mando dicas de como essas pessoas podem utilizar os óleos essenciais. Então, eu falo assim, gente, tudo que não é da iniciativa de vocês, a gente oferece. Mas aí tem a parte, né, que não dá para a gente fazer, que é a força de vontade, de ir atrás. Então, todo o resto a gente consegue oferecer, tá? Então, fica nas mãos de vocês mesmo, avaliar, observar se essa oportunidade é para vocês. Então, gente, eu queria agradecer. Se tiver perguntas, mandem sobre os olhos, sobre o negócio. Fico à disposição para vocês. Eu vou interromper